a gente sabe que existe muito problema com fraude, né, fraude de denúncia. Todo mundo já teve aquele probleminha antigo, eu sou velho, né, daquele tempo de moleque, ligar para o bombeiro fazendo denúncia falsa, tal. Mas hoje isso acontece, usando a tecnologia. Existe muito problema hoje de abrirem, solicitações falsas para Ministério Público, para Tribunal de Justiça, acionando de forma fraudulenta o sistema, por qualquer motivo, ou a pessoa é desorganizada mentalmente, ou a Ou é uma pessoa ação criminosa. há uma ação criminosa, eh, isso que entope o setor público tentando resolver algo que é fraudulento, os outros processos que teriam valor ficam parados, porque a gente não consegue separar o que é fraude e o que não é. Às vezes tem 10, 20, 30, 50 acionamentos fraudulentos sobre o mesmo tema. A IA consegue ajudar o setor jurídico a evitar esse tipo de fraude, a filtrar esse tipo de fraude? Como que a gente poderia trabalhar nessa camada com inteligência artificial e agentes de IA? E esse é um tema importante e delicado, e aí é que a gente reforça em temas como esse, Uhum, que a IA vem não para sobrepor o poder do humano de tomada de decisão, mas a IA vem para processar um volume de dados gigantesco que um humano seria incapaz de processar. A IA processa esse dado e entrega para o humano este volume de dados, os insights tirados desse volume de dados para que o próprio humano tome a sua decisão no final do dia. tá. Porque uma denúncia fraudulenta é complexo que uma IA vá lá, decida, é fraudulenta, ninguém Descarte. descarta. E Isso. se não for? Sim. E basta um erro para descredibilização total frente à É, sociedade. o projeto cai, né? O projeto E, cai. e um ser humano só, sem o seu devido atendimento, já é preocupação suficiente. A gente Sim. não pode, nesses casos, assumir estatísticas de que 99,99% de acerto está bem, Uhum. como se fosse alguma outra possibilidade de atendimento privado. Um ser humano só, sem o devido atendimento à sua denúncia, pode ser uma mulher fazendo uma denúncia de violência doméstica no único segundo que ela conseguiu para fazer essa denúncia, e isso não ser ouvido, por exemplo, né? Aí já no Sim. contexto mais policial, não no Ministério Público, como você comentou, mas para exemplificar a devida tomada de cuidado. E eu acho que para o ambiente policial, talvez essa questão fraudulenta deve ser ainda maior, Muito né? maior, né? Você falou bombeiro, É. então deve ser ainda maior. Onde eu estou querendo chegar é que modelos de machine learning podem calcular propensão. Eles têm a capacidade de analisar volume de dados histórico e entender o que acontece e o que não acontece, casar região, casar comportamento, tom de voz, e entre diversas perspectivas entender a propensão daquela situação. Se eu tenho 50 casos similares da mesma coisa, ou é um caso muito urgente, ou uma fraude, por exemplo, Sim. como você colocou. Então a IA pode concentrar esses casos, trazer as informações mais relevantes para que um humano consiga analisar e decidir. Então, a IA nunca decide, ela faz sugestões com correlação de informações, com Nesse caso, entendimento e treino, e aí o profissional, então a gente continua tendo uma entidade ali para tomar decisão sobre se é fraude ou não fraude, pode é ser isso? clicar num botão e facilitar esse processo, ou em casos muito óbvios, alguma tomada de decisão que é fraude. O que é um caso muito óbvio? O denunciante está morto. Tem um registro de óbito para o denunciante identificado. Esse é um Uhum. caso muito óbvio de estranheza. Então, aí talvez o governo possa tomar algum tipo de decisão. Mas acho que o principal valor da IA em escala, nesse caso, é a capacidade de processar um volume de informações gigantesco e entregar na mão do humano para tomar a decisão. E às vezes a tomada de decisão é, beleza, desloca um agente lá rapidinho e me Sim. diz. Ou então, putz, eu tenho um centro de comando e controle super integrado, estou com câmeras da cidade inteira à minha disposição, liga a câmera para mim para eu dar uma olhada. E monitorar a câmera por 10 minutos, né? Sim. Dar um comando, pedir um apoio aqui para o centro de comando e controle. Então, tem diferentes perspectivas aí que podem apoiar na tomada de decisão e resolução rápida e tirar 200, 300 casos de uma fila de um sistema De que uma está forma muito super, né, tá no gargalo no ali, né? gargalo, se afogando com o volume de demandas.